Ver se está ligado seu microfone. Eu prendi o microfone nos cabelos, gente. Não, tranquilo, já está tudo pronto. Hoje eu queria conversar com os irmãos sobre uma palavra. Vai eu de novo com as palavras, né? Na época da pandemia, nós sentamos e eu, as meninas, né, a Karina, a Camila, minha irmã, uma sobrinha minha, e por WhatsApp mesmo, né, chamada de vídeo, a gente nomeou todas as palavras que a gente conseguiu encontrar que davam para ter um estudo bíblico. E, gente, quase toda palavra dá para fazer um estudo bíblico em cima. E a gente foi nomeando e de vez em quando uma ainda fala, cadê aquela lista? E sempre tem alguma que tem e joga para outra. E eu gosto muito dessa dinâmica de palavras, né? E a palavra hoje é congregai. Foi um devocional que eu vi e que me impactou, porque a gente meio que faz no automático o ato de congregar. E a Bíblia, ela está recheada, cheia de base do porquê a gente precisa, né, congregar. E eu queria que você fechasse os seus olhos, para que o tanto que eu fui impactada com essa palavra congregar, que o Espírito também Santo fale com você nessa noite sobre o ato de congregar. Senhor Deus, eu coloco a minha vida em Tuas mãos, a vida dos meus amigos, dos meus irmãos. Pai querido, fale conosco nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia, que os versículos que a gente vai ler aqui hoje, eles possam entrar e penetrar na alma de cada um de nós, para que possamos ter o verdadeiro entendimento do que o Senhor quer para nós. E com esse entendimento, Pai, que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço pela Tua intervenção, Senhor. Amém. Eu vou ficar basicamente em Mateus 24, se você já quiser deixar aberto, mas nós vamos dar uma passeada por algumas cartas de Paulo também. E eu vou começar lendo Mateus 24, versículo 12. Aliás, antes eu vou ler um versículo que está aqui no meu celular, porque depois eu não vou abrir mais. Hebreus 10, 25. Esse versículo eu sempre mando para os meus parentes que não estão congregando. Gente, eu cutuco mesmo. Porque congregavam e aí depois pararam de congregar e tem tanta desculpa, né? Cada vez uma desculpa. E eu de vez em quando mando para um, mando para outro, porque eu entendo a importância de estar congregando na igreja. Hebreus 10, 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Em algumas versões falam o costume de congregar. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. E ainda mais agora que as coisas estão difíceis, né? Eu sempre mando esse versículo, gente, com a cara dura mesmo, sabe? É bem uma lapada mesmo. Vamos para a igreja, e não canso de chamar, porque eu sei que no momento certo a pessoa vai voltar a congregar. Então Mateus 24, 12 fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu parei um pouquinho para pensar sobre essa palavra iniquidade. O versículo fala que porque a iniquidade está multiplicando, isso leva alguns esfriarem na sua fé. E a iniquidade, ela tem a ver com ilegalidade, ela também remete a pecado, né? A Bíblia fala do juiz iníquo, ela define também um comportamento errado, seja na religião, seja na moral, seja relacionada à justiça. Então essa palavra, ela é de bem fácil entendimento. E eu queria que você entendesse comigo um ponto sobre isso de congregar. Quando o Espírito Santo desceu lá em Atos, né? Quando receberam o batismo com o Espírito Santo, que teve aquele mover, que muitos foram batizados, falaram em outras línguas.
Atos 1:8 fala assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre nós, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu costumo falar assim: e serei-me-eis testemunhas tanto em Águas Lindas, como em todo Goiás, como em todo o Brasil e até os confins da terra. A gente tem que trazer para a nossa realidade, porque é o nosso trabalho ser testemunha em Águas Lindas, no Goiás, no Brasil. Vamos puxar para o entorno do Distrito Federal também, que a gente está pertinho, né? E em todo o mundo. Essa é a nossa responsabilidade. E aí, nesse contexto, lá que o Espírito Santo desceu, que as pessoas foram batizadas, naquele momento, o Espírito Santo já estava instituindo uma igreja. Aquelas pessoas que passaram por aquele mover juntos, elas permaneceram. A gente vê no livro de Atos que eles formaram uma igreja, que eles cuidavam uns dos outros, que eles tinham problemas sérios, né? A gente até vê lá na Ananias e Safira o que aconteceu, mas eles congregavam. Lá no versículo 15 fala assim: e naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão era de quase 120 pessoas. As pessoas que congregavam, que permaneceram, era de quase 120 pessoas. E isso de estar congregando, essa igreja que Pedro fundou, aparentemente, pelo que a gente vê, era tão natural para eles. Eles congregavam, tinham os milagres, se ajudavam, partiam o pão juntos, e eles tinham verdadeiros problemas que hoje a gente não enfrenta. Problemas de grande escala, perseguição, porque essa igreja de Atos, alguns historiadores dizem que ela permaneceu por 3 séculos, ela foi até meados do século 350, ou do ano 350, então eles permaneceram crendo e resolvendo suas diferenças. E aí a gente vê a perseguição que eles sofreram naquela época. Nós tivemos uma professora muito boa de história eclesiástica. Ela foi a primeira mulher no Brasil a aposentar como professora de teologia uns 30 anos. E sempre na mesma matéria, história eclesiástica. E ela falava que não era, que as pessoas costumam dizer que por conta da perseguição o poder de Deus agia e muitos se convertiam. Não, era muito difícil, a perseguição era cruel, eles tinham que se encontrar escondidinhos, criou-se símbolos para eles se encontrarem, era difícil congregar. E a igreja ali, dos discípulos 12, depois 120, chegou até nós. Um povo fiel de tal maneira que o exemplo deles a gente copia até hoje, né? E aí, o que a gente vê hoje, uma parte bem triste do que a gente vê hoje. Enquanto eu converso com algumas pessoas e eu não estou congregando não porque o pastor caiu, eu não estou congregando não porque o líder lá do louvor, ele é narcisista, né? Vou naquela igreja mais não, o povo chato. Não é perseguição, não é ser jogado lá para ser comido por leão, não é como os historiadores falam que os crentes eram cortados e seus corpos eram usados para acender a cidade. É fofoca. Há cristãos deixando de congregar, fofoca. E o Espírito Santo se entristece com isso. Lá em Colossenses 3:13 diz: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou. Quando Paulo escreveu esse versículo, era em contexto de perseguição. Era em contexto de perseguição. E ele estava ali exortando o cuidado de uns com os outros. Eu sempre falo para os meus amigos que muitas coisas não são legais. Na sua rua tem pessoas que não são legais e nem por isso você vai vender sua casa e sair daquela rua. No seu trabalho existem pessoas que são realmente pedra de tropeço e a gente continua trabalhando. Na família tem pessoas que são difíceis e ninguém
vai pedir para sair da família. A gente continua sendo família e compreendendo e ajudando e cuidando uns dos outros, né? Eu lembro quando eu era criança, 6 anos de idade, um dos primeiros pregadores a pregar na televisão brasileira, eu nem sei se o nome dele era esse, gente, se foi um nome que eu inventei da minha cabeça, era Rex Samba, é isso? Era, né? A pastora Rose lembra. E eu lembro, 6 anos de idade, que ele caiu. E eu nem sabia o que era isso, cair. Mas eu entendi que ele tinha divorciado da esposa dele e casado com outra. E isso lá nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil. E eu lembro de muitos irmãos falando, não assisto mais, não quero mais. E eu lembro de eu criança ficar pensando, uai, ele deixou de ser pastor porque ele divorciou? Eu não estou entendendo. Agora ele não pode mais ser pastor? Eu, com a mentalidade de uma criança, não entendia porque muitos se reuniam para debater que ele não tinha mais autoridade de falar sobre Deus. E naquela época eu já não entendia esses argumentos que eram utilizados com relação a ele, porque eu não assistia muitos cultos dele, mas eu sei que minha avó e minha mãe não perdiam. E era televisão no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, e era certo estarem ali ouvindo aquele homem. E naquela época era muito mais sério, né? Porque não se aceitava o divórcio ainda nas igrejas, assim, se falasse divórcio, eu acho que essa palavra não era nem dita em nosso meio. E aí, esse capítulo de Mateus 24, do início ao fim, Jesus está falando sobre os dias que vão anteceder a volta dele. Então é os nossos dias, em nosso tempo o amor vai esfriar. E uma coisa que é certa é que o amor vai esfriar, e a gente já espera por isso, como uma ação de Satanás. Devido à ação de Satanás no mundo, a iniquidade está aumentando e o amor vai esfriar. Poucos vão ter a firmeza de escapar do mal da incredulidade. E aí, eu te proponho hoje a entender o que esse mal da incredulidade que bate à sua porta, que está no meio do cristão, como que ele pode adentrar a sua casa. No versículo 12 fala, devido ao aumento da iniquidade. E nós vimos que iniquidade, um dos nomes para iniquidade é pecado. E eu queria tocar num ponto agora bem doído, que desculpem os irmãos, mas foi o que me impactou dessa palavra, nesse devocional. Eu sou fraco na fé, ao ponto de essa sobrecarga espiritual, que o mal que Satanás põe, eu seja afetada com a incredulidade, o meu amor pode esfriar, de acordo com a minha fraqueza na fé, o quanto eu espero. E aí vem uma pergunta, por que Jesus falou esse assunto tão desagradável? Por que Jesus jogou essa bomba em cima dos discípulos? Vai dar muito ruim. Por que Jesus, já de pronto explicou para eles um capítulo inteiro falando dessas dificuldades que iriam vir? Jesus falou porque é a verdade. Jesus falou porque realmente isso estava para acontecer. E em primeiro lugar, a gente já espera que Satanás haja. Já é do crente estar firme contra as ciladas do maligno. Nós já nos revestimos, estamos prontos para combater o maligno, para não deixar ele atingir nossas almas. Mas aí tem uma outra questão, um segundo ponto, que é a sua ação. Eu estou falando da carne mesmo. Eu vejo aqueles memes no Instagram do diabo assim, meu Deus, eu não estou fazendo essas coisas não. Quem já viu? Que o diabo se assusta com as coisas que está acontecendo por aí. Ele fala, não, eu não tenho coragem de fazer isso não. O próprio diabo fala, não tenho coragem, né? Brincadeira. Mas a gente sabe que o mundo jaz no maligno. Mas a sua ação, a ação de Satanás não é novidade nenhuma. Mas a ação de um cristão, eu lembro no culto de crianças, na nossa antiga igreja, e no culto de crianças, os adultos não faziam nada.
Da portaria até o lanche eram só crianças que tomavam de conta. É claro que tinha as professoras que ensaiavam, né? Horrores. E eu lembro tanto que me impactou uma vez que eles tiveram o tema soldado, exército, e todo mundo de verde, todo mundo armado, e descendo de rapel, aquela alegria das crianças. E aí eles fizeram uma peça. Eles fizeram uma peça naquela música do Anderson Freire, eu não sei se é o Efésios 6, ou se é Soldado Ferido, alguma música de soldado do Anderson Freire, que ele começa falando assim, esqueci como é que é, ele começa com um diálogo, ele pergunta onde o soldado está, soldado, aonde você está? Responda, e o soldado responde, eu estou de pé, mas muitos foram abatidos. E na peça que as crianças estavam fazendo, era fogo amigo. Gente, aquilo me quebrou. Porque não era Satanás, igual a gente faz nas peças, que Satanás vem de preto e que derruba e que joga todo mundo no chão. Era soldado contra soldado. Era crente contra crente. Era fogo amigo. E eu falei, caramba, da onde que essas tias da escolinha inventaram isso? Essas professoras quebram a gente. E aí, voltando para esse problema em questão, essa questão da nossa ação, que nos leva a tirar soldados de dentro da igreja, a nossa ação, que leva pessoas a saírem pela porta dos fundos da igreja, entra e passa e sai. Eu nomeei alguns pontos. Eu coloquei o nosso julgamento e a nossa crítica. É claro que a Bíblia fala que se a gente souber que algum irmão está errado, a gente precisa sentar 2 ou 3 e conversar com aquele irmão e mostrar onde ele está errando e o acompanhar. E não é fácil nem para os pastores, nem para o irmão que está sendo tratado. Por várias vezes eu virei para o Hamilton e falei, eu não quero tratar isso não, pelo amor de Deus, eu não quero tratar esse tipo de situação, porque a gente sabe que existem em nosso meio situações bem difíceis, mas eu estou falando daquele julgamento, daquela crítica que leva a fofoca, que simplesmente aponta e esquece a compreensão, esquece o amor e simplesmente julga pela maldade humana da carne. É desse tipo de julgamento e de crítica. A falta de amor e de compreensão. E quando você deixa de amar, quando você age sem amor, gera um sentimento em quem não está sendo amado de distância. A gente sabe disso nos relacionamentos. Hoje em dia se fala tanto em relacionamentos que quando você não demonstra amor, você afasta as pessoas. E o demonstrar amor, ele pode ser de várias maneiras. Cada pessoa tem a sua maneira de demonstrar amor. E tem uns que são os meus preferidos, que mostram amor de várias maneiras, né? Que são aquelas pessoas que têm o dom do amor, que têm o dom de espalhar o amor, né? E aí, essa falta de amor, essa falta de compaixão, também é uma porta dos fundos da igreja que espalha as pessoas para irem para distante de Deus. Não é distante de você, não. A equação aqui, como soldado, como servo de Deus, não é para longe de você, porque para longe de você as pessoas já vão. Se você deixar de amar, as pessoas já vão para longe de você, isso é automático. Mas se você deixar de amar no contexto de igreja, tem um versículo que Paulo fala, eu esqueci agora, que ele fala assim, que a pessoa está em pecado por sua má fama. Engraçado, né? A gente nunca raciocina, a gente sempre pensa nos pecados mais polêmicos. E a má fama é não amar, não ter compaixão. Outro ponto que eu nomeei aqui foi a hipocrisia, que hoje em dia, com tanto que a gente entende das coisas, com tanto que nós temos acesso, é até de assustar que ainda existem hipócritas em nosso meio. Falta de paciência e falta de perdão. Eu lembro que nós congregamos com um irmão,
E eu lembro de eu falar assim, Hamilton, o irmão é tão difícil, a gente fala difícil, né? Eu tomei outra raquetada com isso uma vez, que é as pessoas trazendo e ele empurrando para fora, porque ele era muito difícil, ele era liderança. E aí eu fico pensando no último dia, a Bíblia fala, eu não te conheço. Imagina ouvir eu não te conheço por simples atitudes de empurrar as pessoas para fora, como se fosse normal, exercer a falta de paciência dentro da igreja, a falta de perdão dentro da igreja, levando as pessoas a não congregarem. Pastora Keila, você não pode falar isso não. Não pode falar isso, de que alguém dentro da igreja está levando alguém a não congregar. É bem complicado isso. Porque no caso da ação de Satanás, ação demoníaca, nós estamos preparados para resolver. Mas a falta de ação nossa e essa falta da nossa ação aumentar a iniquidade e aí o amor de alguém esfriar por conta da minha ação, eu estou esfriando o amor na vida do próximo. E aí tem uma resposta para isso que está toda lá em Paulo, né? Paulo, quase toda a carta ele falou sobre isso, porque ele foi usado por Deus, a palavra ela foi veio de Deus. E eu queria ler em Romanos 1:12. Falei que a gente ia dar uma passadinha pelas cartas de Paulo, né? Cuidem um dos outros, a resolução do problema. Vamos lá, Romanos 1:12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. E aí, Paulo está falando que juntos a gente consegue, que juntos vai dar certo. É difícil, Paulo está falando assim, é difícil, é complicado, mas vocês me fortalecem e eu ajudo vocês a se fortalecerem. E a gente não pode fazer isso como família. Pode sentar e conversar como família. Um irmão está mais forte em algum ponto, está forte na intercessão, então eu me aproximo desse irmão e ele me fortalece na intercessão. Eu estou mais forte em outro ponto, eu trago algum irmão para próximo de mim, e aí a gente vai, como Paulo falou aqui, juntos. Isso é para que juntamente convosco eu seja consolado. Paulo estava falando que alguém ia consolar ele dentro da igreja. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, e ele está falando aos romanos que juntamente com aquela igreja, ele ia ser consolado. Gálatas 6, carta de Paulo aos Gálatas, 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O pastor Geraldo gosta muito de falar desse negócio de cangado, né? De levar as cargas uns dos outros, de estar cangado. Ele veio para Brasília já adulto, e a minha sogra mesmo fala que nunca tinha visto um sabonete nem uma lâmpada, eles nunca tinham visto. Então para ele é natural isso de colocar a canga, para ele é bem fácil estar falando nesse assunto. E aí, como é segurar a carga uns dos outros? Tem alguns exemplos na Bíblia que Deus deixou para a gente. Quando o mundo falava e ria, porque a Bíblia fala que riram de Noé. Noé é um bêbado. O que Deus falou de Noé? Deus falou de Noé que ele é um homem justo e bom. Isso é levar a carga uns dos outros. Enquanto as pessoas falavam que Davi era adúltero, o que Deus falou de Davi? Davi é um homem segundo o meu coração. Quando o mundo fala que Abraão mentiu, é um mentiroso, Deus nomeou Abraão como meu amigo. E a gente, é fácil a gente... Tem pessoas que só falam bem de mim, meu pai mesmo só fala bem de mim. Eu não vejo o contexto do meu pai falando mal de mim.
Eu posso fazer a bananada que for. Quando eu era adolescente, ele brigava com os professores. Gente, era eu que estava errada. E eu amava meu pai. Minha mãe não. Se minha mãe fosse na escola, moço, não podia não. E eu sempre, meu pai que ia lá. Quando meu pai ia, quem estava errado eram os professores, porque a filha dele não errava. Então, assim, era muito bom. Então, Deus não te define pelos seus erros. Eu sei que você tem pessoas que sempre te falam bem de você, te colocam para cima. Assim é Deus. Ele te define pela justiça dele, pelo amor dele, pela bondade dele. E nós temos que seguir nesse rumo. Nós temos que seguir dessa toada, do jeito que Deus fala do irmão, do jeito que Deus pensa do irmão, é a forma que nós devemos pensar e agir. Como eu falei inicialmente, se o irmão errou, a Bíblia explica qual é o procedimento para tratar aquele irmão, e esse procedimento é seguido. Mas a partir do momento que ele está em tratamento, o nosso trabalho é cuidar. Efésios 4, 1-3 fala: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, Paulo também falando, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e procurando guardar a unidade do Espírito. Nesse contexto de Efésios, Paulo estava preso em Roma. Ele escreveu algumas cartas preso. Era uma prisão domiciliar, mas era uma prisão, por isso que ele tinha essa vantagem de poder escrever. E aí ele começa falando assim: eu te rogo, eu estou te pedindo, eu estou aqui preso, e eu estou te pedindo para tu andar como digno, andar digno da vocação de ser crente. Paulo está preso e ele escreve aos Efésios para eles darem o exemplo de ser crente. E aí ele continua no versículo 2: tenha humildade, seja manso, tenha um longo ânimo, que a longanimidade é longo ânimo, porque tem pessoas que a gente lida que só com um longo ânimo, porque a pessoa faz uma bananada atrás da outra. O Hamilton já falou assim para mim: amor, tu gosta de ser passada para trás, e hoje eu tenho orgulho de ter sido passada para trás 2, 3, 4 vezes pela mesma pessoa, e hoje eu posso olhar para essa pessoa e falar: minha amiga, uma pessoa transformada, que fez besteira, e que hoje me defende, porque transformou a vida por conta de um longo ânimo, de ter suportado todas as adversidades em amor. E aí Paulo continua: procure guardar a unidade. Paulo não está falando para você viver sozinho, não. Paulo está falando para você guardar a unidade pela paz. Jesus sabe que somos fracos, pequenos, diante de todos os desafios, responsabilidades de sermos guardiões da nossa fé. Deus sabe do tanto que é difícil a difusão do Evangelho. Jesus está acompanhando o espalhar do Evangelho desde sempre. Ele sabe a plenitude dos tempos que Ele e o Pai programaram. Ele sabe de todos os caminhos que levou até nós. E essa difusão realmente é difícil. Mas aí Ele ainda deixou o recado: nos últimos dias o amor vai esfriar. Ele sabe que é difícil, mas Ele deixou o passo a passo. E a gente entende que o Pai, Jesus e o Espírito Santo são um. No capítulo 24, no 20, ele fala assim: e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam como um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um. Quem, gente? Nós! Levanta a mão aí e fala: eu. Congregando. Eu, em unidade. Versículo 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós
somos um. É muito perfeito isso. E a nossa parte na união é mantermos unidos. A nossa parte como cristãos é cumprir o chamado. E cumprir o chamado é amando. É cumprir o chamado é trazendo, não é empurrando, não é com fogo amigo. O Hamilton, não sei em qual pregação, ele falou que existem mais crentes fora da igreja. Que triste realidade. Eu vi um estudo que a maioria dos cristãos hoje são filhos de cristãos. E como é que a gente vai passar isso para a próxima geração? Como que a gente vai explicar para a próxima geração? Continuando em Mateus 24, versículo 44. Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus começou o capítulo 24 falando que o amor ia esfriar por conta da iniquidade, e aí ele falou sobre a unidade, que ele e o Pai são um, e que nós somos um com ele, e aí aqui no 44 ele fala que a hora ninguém sabe, e o 45 ele fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre servo, para dar-lhes o sustento a seu tempo. E por se multiplicar a iniquidade. Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E assim ele terminou o capítulo 24. Como eu falei para vocês, por que Jesus jogou uma bomba dessa no finalzinho ali do chamado dele? Como que eu fico assim pensando que se a gente não tivesse esse capítulo 24, se hoje o pastor Rodrigo, como servo de Deus e pastor dessa igreja, chegasse e fizesse uma revelação estilo capítulo 24, a gente ia falar: que isso, gente? Pegou muito pesado, pastor Rodrigo, o que foi que deu nele? Mas foi Jesus que deixou esse capítulo 24. Eu queria que a equipe do louvor subisse, por favor. A equipe do louvor pode subir, já pode começar a tocar. Existem coisas que a gente não pode nomear e aceitar. Eu por muitos anos aceitei, porque faz parte do meu temperamento ter paciência. Eu não sei se eu sou bem-aventurada por ter essa paciência, ou se por muitas vezes eu sou nominada de sangue de barata, né? Quem já ouviu isso? E por muito tempo eu congreguei com uma pessoa, 30 anos, pessoa muito difícil, muito difícil. E um dia esse irmão estava maltratando outros irmãos, maltratando, e aí eu chego, sempre que a pessoa maltrata, né? Quando para de maltratar, a gente que tem esse dom vai lá: ô irmão, releva, fulano é difícil. E a irmã olhou bem na minha cara e falou assim: pastora, existe uma diferença entre a pessoa ser difícil e ser malvada. E foi a última vez que essa mulher foi na igreja. Isso partiu meu coração. Porque eu nunca tinha confrontado aquele irmão com relação a ele maltratar os outros dentro da igreja. Sempre relevei por ser uma pessoa difícil. E aí quando eu me deparei com esse texto, falando que a iniquidade, a gente já espera o amor esfriar, sendo que a iniquidade pode aumentar de acordo com a obra de Satanás. Mas aí quando a gente traz a iniquidade para as nossas ações, é uma dor de cortar a alma, porque a nossa responsabilidade é ser discípulos de Cristo, e a nossa responsabilidade é cuidar e amar. Olha que música linda que eles vão colocar, certinho, é estar cuidando e amando. Eu queria que você se colocasse de pé, e eu queria que você fechasse os seus olhos, não olhasse nem para um lado nem para o outro,
E eu vou pedir nesse momento, junto com os pastores aqui da igreja, que o Espírito Santo fale ao seu coração aonde você está agindo com a iniquidade. Aonde você está agindo com a iniquidade. Tá. Feche os seus olhos e pense nisso que eu falei. Pensa. Você está agindo de que forma? Essa música, eu sei que você já pensou aonde você está machucando, e nós vamos tomar juntos a decisão de parar de machucar e vamos lacrar os fundos da igreja para ninguém sair por conta de eu ou você estar machucando. E essa música, ela é difícil de cantar, porque ela exige olho no olho. Ela não é cantada para Deus, ela é cantada de irmão para irmão. Não é espiritualizar e olhar para Deus, é no olho no olho. Vamos tentar? Vamos tentar cantar essa música no olho no olho?